Olá, olá, seja muito bem-vindo ao programa Vozes de Brasília, Política e Negócios, um oferecimento Inner 360, e hoje está sendo muito bom estar aqui rodeado de amigos, de personalidades aqui de Brasília, e mais uma vez eu vou deixar o meu amigo Fábio de Carvalho apresentar essas pessoas maravilhosas que estão na mesa com a gente. Seja bem-vindo, Fábio. Boa tarde a todos, boa tarde, Paula, boa tarde, meu amigo e parceiro de bancada, Oh, maravilha. Jorge Medeiros. Hoje trazemos aqui duas mulheres lindas Sim, e competentes e que fazem de Brasília uma Brasília melhor. Nosso programa agora com nome exclusivo, sim, né, Jorge? com certeza. Então a gente vai dar seguimento a todos esses podcasts que a gente vem fazendo e a gente vem com a intenção de crescer ainda mais dentro desse público que nós pretendemos e acreditamos que seremos aí vencedores. Com certeza. Começamos Muito obrigado, Lu, por ter vindo, por estar aqui conosco. Elaine, muito obrigado. Que nós tenhamos uma tarde assim bastante alegre e bem comunicativa. Hein, Fábio, e começamos com uma brincadeira, né? E aí já estamos agora, acho que se eu não me engano, é no 10º episódio. Pois é, que interessante, Interessante. né? E eu te confesso, viu, Jorge, que daqui para frente eu quero mais. Com eu certeza. quero a cada dia que nós cresçamos mais e que façamos aí muitos e muitos programas e sempre com gente importante como estão aqui hoje essas duas beldades. Maravilha. Estamos aqui hoje com a Lu Alves, jornalista, conceituada aqui em Brasília, né, Lu? Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito É uma obrigada. honra falar de Lu Alves aqui no nosso programa. Quando o Fábio falou, eu falei, não acredito que ela vai estar lá com a gente. Olha, o prazer e a honra toda minha. Que coisa boa. Como diz lá no Sul, muita honra para uma simples marquesa estar aqui com pessoas tão incríveis. Fábio, que é meu amigo e uma pessoa aí, um líder aí, né, empresarial da nossa cidade. E a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre empreendedorismo, sobre política, dois assuntos que nos apaixonam, né, Jorge? É verdade. Ô, Lu, e você começou com quantos anos? Foi para a política? Como é que foi a sua iniciação no jornalismo? Eu falo que eu fui parar no jornalismo muito por acaso, e assim, né, quando você vai fazer faculdade, vai fazer vestibular ali, você tem aquele processo, né, de escolher que curso vai fazer. Eu não escolhi, eu fui escolhida pelo jornalismo. Eu tinha o pai de uma amiga que eu admirava muito, que era um jornalista, dono de um jornal lá em Taguatinga. Então, assim, o meu olhar para o empreendedorismo já começou cedo. Ele era dono de um jornal em Taguatinga, que chamava Taguatinga Notícias, se eu não me engano. E eu admirava muito aquele universo. Eu chegava na casa dele, a televisão estava sempre ligada, sempre acompanhando notícias, ouvia boa música, se relacionava, conhecia muitas pessoas, né? Então eu tive aquele olhar ali de encantamento, né, com o jornalismo ali. Mas eu fui fazer o vestibular e eu conto essa história que eu fazia magistério, fazia escola normal, né, era normalista. Então a gente não é preparado para um vestibular, né? A gente nem vê as matérias ali de exatas e tudo. E aí, quando eu fui fazer o vestibular, eu tinha um grupo de teatro e a gente foi fazer a inscrição do vestibular. E a gente fez de zoeira mesmo. Falou, vamos fazer o vestibular mais concorrido de cada faculdade, porque a gente não vai passar mesmo. Então, é só para a gente ver como é que é, testar. E aí, acabou que eu fiz inscrição na UNB para Medicina, CEUB para Jornalismo, que na época era o mais concorrido, e fiz o DF para Direito. Passei na UDF e na UNB, no CEUB e na UDF e não fui fazer a prova de jornalismo. Então, eu falo que o Brasil perdeu uma médica, gente. Mas sou encantada com o jornalismo, assim, me encontrei mesmo no jornalismo, comecei trabalhando em rádio, TV, como a maioria, né, dos nossos colegas. Sim. Em determinado momento, eu tive a oportunidade de trabalhar com assessoria de imprensa no governo, né? Fui convidada para coordenar a comunicação da Secretaria de Cultura, numa época que a cultura em Brasília estava muito pujante, né? Num governo que valorizava ali muito a cultura, e me apaixonei, fiz projetos incríveis, aí fui convidada para a assessoria do governador, e daí não parei. Aí, ali na assessoria do governador, você já faz muita parte política, né, e tudo, marketing político, e aí terminou ali o governo, a gente foi para a campanha. Então, eu já fui fazer a minha primeira campanha, que foi para senador,
Olha só. E aí você não para nunca mais, né? Brasília nós temos essa vantagem, né? A Exato. gente Muita participa oportunidade, né? por Paulo? ser um estado, município, né? Sim. Então a gente participa de todas as decisões e a gente está sempre próximo aos poderosos e ao poder em geral. E nós estamos hoje trazendo uma paranaense, Verdade. que já está aqui há algum tempo conosco, é uma biomédica esteta. E então, para a gente, Elaine, é uma alegria ter você aqui e fazer as reparações que todos nós precisamos, né? Eu te confesso, Estão todos eu te confesso que estou doidinho para ir à sua clínica, entendeu? Para tirar algumas coisinhas. Dá uma arrumada, né? Na lataria, né, Fábio? Tipo um martelinho de ouro, né? Sim, Arrumar a carroceria aqui. Sim, vamos Mas muito marcar. obrigado por ter vindo, Imagina, por ter eu que aceito o nosso agradeço. convite. E a gente quer que você, como paranaense, se transforme numa brasiliense, como todos nós. Eu não tive a de alegria coração. de nascer aqui, mas me sinto hoje mais brasiliense. Te confesso que mais brasiliense do que a grande maioria que nasceu aqui. É verdade. Paixão por isso aqui. Inclusive tendo contribuído muito, né, para o Isso. crescimento dessa cidade, Com né, certeza. Fábio? Graças a Deus, participei de tudo e ainda quero participar mais. Estou com vários projetos aí para daqui até o ano 2050. Quero ver se eu Isso aí. chego junto nesses projetos. E vai chegar, se Deus Eu quiser. quero a metade dessa energia. Eu também. É verdade. Elaine, conta para gente sobre a sua clínica. O que você está recebendo de paciente? É paciente, né? Clínica Paciente, é paciente. aham. O que você está recebendo? E o que você tem feito? Eu acompanho o seu Instagram e tenho visto que você tem remodelado uns rostinhos lá que tem dado assim uma alegria para quem está fazendo. No Brasília Shopping, Sim. eu trabalho com os pacientes, então harmonização facial e uso também associado com bioestimulador, toxina, a tecnologia. Então eu trabalho com o Ultraform 3, o MPT, o endolaser, o ozônio, o laser Navian. Então é tudo uma associação. Quanto mais você associa na estética, Sim. o resultado daquele paciente vai ser muito melhor. Então, eu sou sócia da Clínica SOI, Saúde Oral Integrada, que é no Brasília Shopping. E também sou sócia da empresa Raintech Locações, onde nós temos as tecnologias. Então, essas tecnologias a gente faz a locação para outras clínicas Que legal. em Brasília. Quando você fala de tecnologia, são os equipamentos Isso são os equipamentos. com a tecnologia mais moderna Isso, e isso é uma exatamente. transformação constante, é isso? Aham. E além disso, eu dou as minhas mentorias, então eu ensino doutores com a tecnologia. Porque o meu forte é a tecnologia, Que então eu legal. sou apaixonada por tecnologia. E a tecnologia avançou tanto que hoje não se Avançou. sente mais nem dor, né? Então, isso é muito bom, porque Sim. pacientes que têm fobia à agulha, Sim. antigamente não poderia fazer um procedimento. Hoje tem a tecnologia, eu não furo. Olha só. Eu uso a tecnologia e você vai ter o bioestímulo de colágeno igual como se eu estivesse injetando. Então isso é maravilhoso. Interessante. E você falou do colágeno. Com qual idade que nós vamos começando a perder 30. o colágeno? Oh, No meu Deus do caso, céu. já tô perdendo. A gente vai perdendo mesmo, Vai, não tem vai jeito, perder, Elaine. Não adianta, vai perder. E tem que fazer a reposição. Isso, aí você vai fazer uns bioestimulador, tanto injetável quanto com a tecnologia. Igual você falou do meu caso aqui, da minha testa. A gente tem que começar jovem para Jovem, depois ir pra não mantendo, marcar. para É, ficar porque bonitão, igual, assim, marcou. igual o Fábio quando tá Isso, chegar, aham. né, aos 60 anos, igual o Fábio, assim, né? Isso. Puxa, alegria. O cara chega aos 76 anos de idade e Ele não tem a marca. Tá você vendo? vendo? Cuidou, Ele recebeu um cuidou. elogio desse. Não tem a marca desse pessoal. É lógico, Ô, varia, gente, porque às esses vezes... setentões estão dando show, não estão? Não. Não. Vamos combinar, Fábio? Olha, eu te confesso que eu gosto. Eu Né? gosto que vejo mais. Quando eu vejo fotos minhas de criança, eu digo, vai sair um garoto feio. E até que melhorou um pouquinho. Ô, Fábio, você tem o espírito jovem também, né? Essa questão do verdade. espírito conta muito. Você tem um espírito jovem, né? Eu vejo fotos do Fábio assim. Eu lembro de uma foto sua com você com uma calça bem colorida. Eu falei, gente, olha que espírito jovial, né? Mas E aí isso se reflete, né? Sim, Isso é verdade. Hoje eu estava agora pela manhã na fila do supermercado, dia a dia, Sim. e tinha um senhor na minha frente, falei, mas
coisa dura é nós velhos, Ficar na frente a gente dele. ficar na fila e conversando, não sei o que mais, né? Então, aí, bom, conversamos um pouquinho e tal, ele também muito simpático e tal. Eu perguntei, quantos anos o senhor tem? Diz, já vou fazer 71. Eu olhei e te confesso que ele estava com cara de 85. Aí eu falei, puxa, como o senhor está novo. Eu falei, eu sou mais velho do que o senhor. Eu estou com 7,6 para 7,7. Ele olhou para mim e falou, não é possível. Mas isso que você disse, eu sempre fui muito... Eu tive sempre, talvez por ter mexido com moda há muitos anos, né? Ter criado a maior loja de Brasília desde os anos 70, mas eu sempre fui ligado à moda, ao vestir, não só da mulher, como do homem. Então eu gosto e sou um pouco extravagante. Não gosto de nada normal, eu gosto de coisa extravagante. Legal. Criativo. Mas isso me fez até me sentir assim, com um certo bom gosto. E engraçado que ontem eu recebi aqui um convite Sim. de uma agência de publicidade me chamando Olha aí, para ser modelo. para ser modelo. Olha aí. Eu falei, essa moça não deve saber o que está vendo. Não é possível um negócio dele. Ah, mas mas é engraçado. E depois eu A mostro moda para você. democratizou muito, né? Da época Pois que é. você tinha loja para cá, porque hoje, né, as marcas procuram pessoas que reflitam o consumidor real, né? Verdade. E antigamente você tinha as modelos, tinha quantos anos na sua época, né, Fábio? 14 anos, que aí maquiava e tal, e aparecia nas revistas, e eram meninas, né? E hoje eles procuram modelos de todas as idades, de todos... Hoje, inclusive, principalmente a moda italiana, você vê muitos homens e mulheres, já com uma certa idade, Sim. e com vestimentas assim, bem coloridos, bem... Tipo, cheguei, mas com muito bom gosto. Olha só. Que é diferente daquela moda, tipo aquele cantor do nordestino lá, que usa aquela... O Falcão, né? Falcão, né? Falcão. Então, quer dizer, aquilo ele faz, ele é um homem É uma caricatura, extremamente né? Caricato, inteligente, é. né? Sim. E tem uma formação muito boa. Então ele faz daquilo a sua graça e fez daquilo o seu dinheiro. Uma É verdade. caricatura, né? Ele faz um personagem. Faz um É personagem. verdade. Eu tenho uma curiosidade aqui sobre a Lulu. Essa questão do jornalismo político, eu percebo que o jornalista ele tem que estudar muito sobre política. De fato, tem que estudar muito, tem que aprender, tem que conversar com os políticos para estar por dentro de tudo ali. Tem. Eu acho que é até um processo natural, né? Você está atualizado, o jornalista, né? Nós temos, né, como cidadãos, mas o jornalista por obrigação, né? É verdade. Tem essa obrigação de estar sempre atualizado, né, Fábio? E tem esse acesso, como o Fábio falou. Nós, ainda mais morando aqui na capital do Brasil, né? Você está ali sempre no Congresso, você está circulando ali na Câmara Legislativa, você está nos eventos, né, que tem sempre um político. Então, assim, tem uma proximidade muito grande, o jornalista tem muito acesso, né? Sim. E essa facilidade de trocar figurinha, de estar sentando com um político, ou, né, ou com uma liderança política, não necessariamente um político, mas uma liderança política, e estar trocando essas informações, estar trocando ideias. Então, vai aumentando ali esse arcabouço de informação que ele tem, né? Ou seja, ele tem acesso à mídia, mas ele tem acesso aos bastidores, né? E a maioria dos jornalistas que trabalham com política é isso, né? Eu costumo falar que a profissão jornalista é só para nerds. É, Por quê? Gente, é algo bem difícil, Muito difícil. porque vocês têm um texto, e eu não sei como que funciona, mas o que eu imagino, que vocês devem memorizar alguma coisa desse texto. E, por exemplo, televisão. Você está ali na frente da câmera, você tem um papel atrás ou é da sua cabeça? Bastidores. Eu acho Ou que que você já... eu acho que cada jornalista usa uma técnica. Eu, por exemplo, Porque quando fui eu acho repórter de muito- TV, eu escrevi o meu texto, que eu ia fazer aquela passagem, né, que você ia Sim. gravar. Eu escrevi o texto e mais ou menos decorava ali. Então, eu Decorava. tinha uma linha de condução do que eu ia falar. Eu acho que cada jornalista usa uma técnica. Hoje em dia tem uns que lê o texto aqui já no vi no celular, celular também, né? né? Antigamente, que a gente não tinha tanta tecnologia, a No gente papel. tinha o Papel. papelzinho ali com a cola, né? Que a gente às vezes ficava numa posição Para ninguém ver. que não pegava na câmera, mas você estava aqui, dava aquela
olhada assim de canto de olho, né? Que legal. E se você está no estúdio, você tem o telepronto, aí você tem o texto para ler, né? Mas eu acho que você está na rua, cada jornalista tem uma técnica, mas eu acho que a maioria decora. Decora, né? Dá uma decoradinha Então, ali, ou tem a colinha. Eu acho que são formas realmente assim. Cada um tem o seu. Tem o seu jeito. Tem maneira a sua de- técnica. Agora ela falou que não é jornalista ser nerd, e é verdade. acho. Eu também gente. acho. É Eu verdade. também acho. Eu dei uma entrevista recente, estava falando, desde sempre eu fui encaminhada para isso, né? Por quê? Pelo meu gosto, pela minha afinidade, pelo que eu gostava. Eu sempre gostei de ler. Eu já nasci gostando de ler. Então, assim, eu preferia ficar em casa lendo do que sair. Olha que legal. Né, na juventude. Eu lia muito e continuo lendo muito. Eu lembro quando eu era amiga dessa minha amiga, que o pai era jornalista, nós assinávamos na época uma coisa que hoje não existe mais, chamava Clube do Livro, que a gente tinha uma assinatura que você comprava Olha só. 3 livros por mês, você tinha que comprar pelo menos um obrigatoriamente, e você tinha direito a comprar até 3 livros, era uma assinatura. Igual hoje o povo assina vinho, a gente assinava livros. Assinava um livro feito Netflix. Assinava livro. E nessa época, gente, eu já lia muita coisa assim, né? Eu já li os clássicos, eu já lia Guimarães Rosa, eu já lia, né, tantas coisas e autores estrangeiros, e a gente eu já lia muito, e lia com muita qualidade, né? E hoje eu me desfiz de uma boa parte da minha biblioteca, mas assim, coincidentemente ontem eu fui dar uma organizada na minha biblioteca, porque, né, a pessoa que trabalha comigo vai lá e limpa, mas às vezes ela deixa desorganizado. E eu sou uma pessoa A metódica. dona dos livros ali tem que cuidar direitinho. Eu sou uma pessoa metódica, os livros têm que estar organizados por tipos. Não tem tanta rigidez, mas assim, os de jornalismo aqui, os de gastronomia aqui, os de vinho, os de literatura, tem os de autoajuda também, os de desenvolvimento humano, né? Então, assim... Mas autoajuda você não precisa, você já é uma autoajudante. Fábio, você acredita que eu adoro ler autoajuda? Que hoje, o que o povo chamava de autoajuda de forma muito, às vezes até um pouco preconceituosa, né? A gente tinha um pouco preconceito. Eu, inclusive, colocava numa estante mais baixa, que era para o povo não ver que eu estava lendo autoajuda, antigamente. Mas hoje, o que a gente chamava de autoajuda, a gente chama de uma literatura voltada para o desenvolvimento humano, tanto pessoal quanto profissional, né? Então, eu leio muito. Eu leio muito livros que seriam considerados de autoajuda e hoje não é mais, né? Que é desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal. Então, por exemplo, eu estou lendo agora um livro que fala sobre o desenvolvimento das soft skills, né? Das habilidades que você precisa ter. Então, é uma forma de você estar se aperfeiçoando, estar afiando o machado sempre, né? E eu continuo sendo nerd, gente. É legal. Resposta bem respondida. Ela. O povo acha que nerd é só aquele povo que trabalha com tecnologia, né? Mas jornalista é um pouco, sim. Gosta de ler, Não é gosta pra de... todos. Verdade, não é pra todo mundo, não. Gosta de vida cultural. Espetacular. Agora, eu acho que nesse momento de polarização no Brasil, eu acho que os bons jornalistas estão desaparecidos. Verdade. Por quê? Porque talvez por imposição da sua emissora ou dos seus canais e tal, eles não possam realmente expressar, e aquilo que você estava dizendo, ele não pode expressar o que ele está pensando e o que ele acredita. Porque quando se faz jornalismo, na minha visão, você lê, mas você faz de uma maneira para que o seu leitor interprete aquilo como você falou escreveu. tudo. Correto? Falou tudo. E hoje eu não estou vendo isso mais. Não, você falou tudo. Esses dias também eu estava comentando sobre isso e falando que eu sou da old school, né, do jornalismo. Então, é de uma escola que você tinha que ter a notícia, mostrar os fatos, e quem tem que interpretar e quem tem que ter uma opinião é quem a pessoa ouvinte, é o ouvinte, o leitor, né? Então eu dou os fatos, você interpreta e analisa e opina sobre isso, né? E o jornalista que opina é um jornalista
específico, um comentarista, né? Por exemplo, um comentarista político, como sempre foi o Alexandre Garcia, que era um cara que era um comentarista, quer as pessoas gostem ou não, ele era um comentarista, né? Enfim, sempre foi e tal, e vários outros. Mas hoje o que eu vejo, e assim, de verdade, eu não acho bom jornalismo, na minha humilde opinião. É o jornalista que vai, coloca lá a notícia, e ele não dá nem a notícia, ele já começa com opinião. Esses dias eu vi uma matéria do Metrópolis, que eu falei, eu até brinquei lá, eu sou daquelas que ainda vai lá e comenta, né? Eu quero a polêmica. Quer polêmica. Aqui, Eu vou lá e comento. Eu falei, o estagiário errou, né? Sei lá. Porque a matéria já começava com opinião, falando que, se posicionando em relação àquilo e julgando e criticando a pessoa que era o personagem da matéria. Eu nem me lembro direito mais qual a matéria, mas era assim. Eu falei, gente, cadê o jornalismo em que você coloca os fatos? Eu nem entendi os fatos direito, porque ela já veio com a opinião dela, julgando que deixa aquilo o era... leitor opinar. Já gente. induz o eleitor, já induz o leitor a ter uma ou opinião, assim, né? Eu acho que é uma prepotência, uma arrogância do jornalista ou do jornalismo atual achar que você tem que dizer para as pessoas o que ela tem que pensar. Cadê Que é o que está acontecendo. Cadê o estímulo ao pensamento crítico, né? Eu tenho que falar a notícia, eu tenho que falar assim, olha só, Fábio, esse celular é vermelho. Quem tem que achar se o celular é bonito, se é feio, se vale a pena comprar ou não, é Se você. eu achar que não é vermelho, Eu é tenho- eu que vou achar, não é você que vai ver. Vai que você é daltônico e acha que esse... É laranjado. é laranjado. Enfim, mas eu tenho que dar os fatos como jornalista. Essa é a minha escola, na escola que eu fui formada e na qual eu acredito. Eu vejo que o jornalismo se desvirtuou muito e aí tem todas essas polêmicas aí, né? Algumas que fazem sentidos, algumas que não fazem, mas toda a polêmica eu acho que está um pouco nessa questão também. Elaine, e na biomedicina tem também essa forma de você ensinar, você fazer e outro de Fazer achar diferente. e fazer diferente e achar que o certo é ele e não você. Sim. Também tem a mesma. E uma coisa muito importante que eu quero falar aqui é em Sim. relação ao que está acontecendo, principalmente em Brasília, já que a gente está nesse tema, né? Sim. O que acontece? Como nós trabalhamos com tecnologia, está existindo muito no mercado as tecnologias falsificadas. Ai, meu Deus. Então, os É pacientes, sério? os Olha pacientes, aí. eles têm que tomar muito cuidado. Olha Mas só. assim, o que me dói no coração? Sim. Você não sabe, você não sabe, você não sabe. Uhum. Você não sabe a diferença de nada naquela tecnologia. Hoje eu consigo diferenciar. Se eu vou na sua clínica como prestadora de serviço, eu consigo diferenciar se o seu equipamento é falsificado ou se é original. Tem isso também, Laine? Tem. Meu Gente Deus do do céu. céu, o que acontece? Que perigo, né? Eu não Perigo. sabia disso. O MPT tá em alta da Coreia. Olha só. Tá vindo da Coreia. Gente, se veio da Coreia é bom, porque as coreanas têm a Sabe? pele mais linda do planeta, Não, né? mas o aparelho, o aparelho, ele é todo bagunçado. E o resultado que você tem não é igual ao do original. Olha só. E O normalmente original é oriundo de que país? israelenses, Alemã, israelense, Eu não muita lembro. tecnologia de Não Israel, lembro. né, nessa área. muito. Não Agora- lembro, mas onde a gente compra é do país, eu não me lembro. Mas é da Med System, Uhum. São Paulo, que é Med System. Med System, isso. Agora o país, Sim. eu não me recordo da onde que vem para Med System. Aham. Mas o que acontece? Eu usei a tecnologia falsificada. Eu nem sei se depois vai poder colocar, mas eu estou Sim. contando que a gente tá. Não, pode contar, né? sim. E eu achei muito estranho, porque o resultado da paciente não foi o que eu queria, entendeu? Eu não entreguei o resultado. Olha só. E aí eu comecei a ver e tal, assim, aqui tem uma coisa aqui, mas por que tá? Aí eu comecei a questionar a doutora. Mas por que a tua tecnologia é assim? Mas por que é diferente daquela que eu uso assim? E ela começou a ficar incomodada, entendeu?
E aí tem algumas, não vou, né? Tem algumas diferenças que quem trabalha com a tecnologia percebe. E quando você recarrega o cartucho, quando você recarrega, é falsificado. Você não pode recarregar o cartucho. Porque o Ultraform, ele tem umas ponteiras. Então, as ponteiras micros é 20 mil disparos. Quando você faz 20 mil disparos, acabou, zerou. Zerou ali. Você vai e encomenda da Magic System. Uhum. E é uma fortuna, é muito caro. É caro essas, é 20 mil cada cartucho. Nossa. Quando você recarrega falsificada, é 10 mil. Então, o que eu queria frisar aqui? O paciente que vai numa clínica e está te cobrando ali 1.500, 2.000, um full face, por exemplo, de MPT, É o genérico, MPT, né? O famoso genérico. pode ter certeza que tem alguma coisa errada. Olha só. Aí o que acontece? Chega paciente para mim e fala assim, eu fiz a tecnologia e não vi nenhum resultado. Aí é a tecnologia que fica pagando, Meio que queimada por conta disso, né? por conta disso. Mas não é tecnologia. Se você faz certinho. Outra coisa, muitas clínicas não fazem a quantidade de disparos correta. Porque, por exemplo, eu quero fazer o terço inferior. Quando você faz o terço inferior da tecnologia Ultraform 3 ou MPT, você usa 340 disparos. E isso tem um custo alto. Sim. O que está acontecendo? A clínica usa 120 dos dois lados. Meu Deus. Você sabe? Você não sabe. Não tem nem ideia. Então, Pois assim, é difícil, Isso sabe? tem que ser denunciado aonde? No CRM? Não adianta. Não adianta? Não adianta. Não adianta. Doutor, esses dias eu ouvi uma coisa que me chamou a atenção, que a gente hoje você vê muita propaganda do rejuvenescimento, não, como é que chama? Harmonização A facial. harmonização facial. Hoje, os dentistas, que até mando um abraço para os meus dentistas, mas eu estou vendo todo o consultório hoje já faz botox mais... Por exemplo, tem um Botox, R$500 um Botox. Pois é, aí eu fico vendo, viu, doutora, só para não cortar o raciocínio, eu fico vendo o seguinte, um custa 1.500, o outro custa 500. Espera aí, não existe nada. Aí alguém, e não foi a senhora, me disse, não, é o seguinte, você tem uma ampola que tem tantos ml, você faz em 3 vezes. Então, quer dizer, o que você injetaria de uma vez, e que teria esse custo de R$1.500, estou dizendo 1.500, nem sei se é isso mesmo. Então ele faz, não, ele usa um terço daquilo, né? Não resolve o problema, mas faz barato. Então, quer dizer, isso é um porque, absurdo. Assim, são unidades, né? O Sim. Botox vem com unidades. Então, por exemplo, 100 unidades. Eu vou fazer uma determinada diluição. Quando você paga 500, 499, essa diluição é muito alta. Ele vai paralisar? Vai. E um mês. E um mês já... Acabou. Meu Deus do céu. É que a conta não fecha, Não né? fecha. E o Isso custo pra da toxina tudo. botulínica tá alta pra gente. Sim. E eu Todo falo mundo isso vai não ter acesso fecha a ver. para tudo. Eu falo o seguinte, eu vejo no meu trabalho, né? Para eu entregar resultado para o meu cliente, eu tenho um custo, porque eu tenho gente trabalhando, eu tenho um redator, eu tenho um revisor, eu tenho ferramentas que eu utilizo de tecnologia de disparo de e-mails, eu tenho uma jornalista que fica ligando nas redações para conseguir, né, mais resultado, vendendo aquela pauta. Ou seja, tem gente trabalhando, tem ferramentas, tecnologia e tudo isso é custo, Sim. né? Para quê? Para que você obtenha um bom resultado resultado. melhor, né? Entregue um resultado melhor para o cliente. Aí o cliente vai e resolve contratar uma pessoa que é um jornalista, né? Não é uma empresa, não tem toda essa equipe por trás. Às vezes é um jornalista novato, recém-saído da faculdade, que às vezes não tem o conhecimento, não tem o relacionamento com jornalistas, que Não tem uma tudo isso classificação conta. adequada, pô. Exato. E aí o cliente quer comparar isso, né? Isso, Como você falou. é. Então, quer comparar esse serviço. Mas eu paguei para fulano tanto. Sim, mas qual o resultado que você teve, né? Que você obteve com isso? Então, assim, tudo tem um custo, né? E se em determinado momento essa conta não fecha, eu falo sempre, ou o cara não entrega, né?
Sim. Ou ele não entrega ou a conta não fecha. Porque Não, é como você está falando. Na área da estética é impossível. Tem Impossível coisas também. assim que você não entende. E aí, Passa essa fórmula, essa mágica, porque eu não sei. e aí a gente percebe muito no mundo da estética muitos acontecimentos criminais, com deformação de rosto, amputações, né? Por conta que, às vezes, igual a Lu falou aqui, o barato vai sair muito caro, né? Eu tenho um procedimento endolaser, vocês já ouviram falar. É uma fibra óptica, então, principalmente no corporal, para gordura. Sim. E tá dando muito problema, buracos assim, Meu Deus. necrose. Nossa. Por quê? As pessoas não estudam, acham que... a gente tem a empresa de locação. Sim. Então, tem pessoas, tem doutores, que acham que é pegar, fazer a locação desse aparelho, faz um furinho, um pertuito e fica passando a fibra. Não estuda. Gente, tá surreal com o endolaser. Surreal mesmo. Dando muito É uma decorrência. irresponsabilidade, Aqui, né? assim, Tá ó, na mexendo com a papada, aparência aqueles das buracos pessoas. com necrose. Meu Deus. Gente, não é a tecnologia, é quem tá operando. Tá operando que não tá estudando. Não está estudando, acha que é só pegar e ir lá e fazer que vai dar conta. Não é, tem que estudar. Tem Pois toda é. uma E lógica. o CRM não interfere, não pode? Né? Então, os médicos estavam meio, né, porque tem uma briga e eu concordo. Hoje eu vejo o outro lado, porque eu até concordo, que biomédico, farmacêuticos, toda a classe mais baixa que o médico, se não estudar e se não tiver um bom curso, não deveria fazer. Então eu concordo com os médicos, né? Sim. Porque estudam mais e tem Tem mais conhecimento da prioridade, fisiologia, né? Não que um biomédico não tem. Eu faço, nunca tive intercorrência. Por quê? Gente, eu estudo. Estuda. Eu tô na área da tecnologia, então eu sei o que eu tô Se fazendo. aprofunda, né? Sim, mas tem gente que não estuda. Que tem gente que só visa isso daqui. É. E aí a gente tem intercorrência, aí a tecnologia cai, entendeu? Aí dá prejuízo para a empresa, fica parado o equipamento. E hoje eles estão usando, a gente vê cada caso aí na mídia, nas Não, histórias. se você entrar na internet e Não, colocar é só- endolaser, você vai É. ficar... Eu nunca que eu vou fazer, Vou fazer. É um negócio doentio. Você vê a mulher faz glúteo, bota um negócio desse tamanho assim e acha que aquilo é bonito, não, Não, sei o que isso mais. Não é? tá surreal. Então, quer dizer, além da estética, tem algumas então que fazem isso aqui, ó, e cria uma Preenchimento, né? Eles preenchem o bumbum com ácido hialurônico, a face, tudo. Então, Olha, é gente, surreal eu isso. sou mulher, nem podia estar opinando, mas Não, mas tem tem muita alguns gente casos feia que eu faz. fico achando assim, eu falo, gente, mas isso antigamente era considerado uma deformação, e hoje o povo acha bonito, eu não entendo, mas Mundo mudou enfim, muito, né, não Lu? acredito O mundo que mudou alguém muito. ache bonito aqui. tem gosto para tudo, né? O mundo mudou demais. Que alguém gosta daquela... Vamos. Eu acho que tudo que exagera, né, não você fica pode bom. fazer, Você pode fazer uma mas coisa harmônica, né? suave. Sim. Suave. E o brasileiro ele é muito voltado para a medicina estética, né? Sim, Se eu não me engano, é o segundo maior país do mundo que faz esteticismo no mundo, né? Então, assim, o brasileiro, querendo ou não, ele é muito ligado à questão da beleza, né? E acaba fazendo muita Mas besteira. pode fazer natural. Eu tenho. Você não disse que eu Sim. tenho. Você tem a ver. Tenho preenchimento. Olha só. Olha, tenho preenchimento. Você vai tirar esse negócio. Eu tenho preenchimento aqui no malar, eu tenho preenchimento no lábio, eu tenho preenchimento aqui, eu tenho preenchimento aqui. Você não disse. Ó, Por você- que eu você- tenho Então você preenchimento? está botando só um quinto do... Não, mas por Você é o quê? seu melhor cartão de visita, porque tá super natural e tá Sim. Mas por bem quê? suave. Eu sou muito branca. Então eu tenho uma dificuldade com a flacidez também. Sim. Então, quanto mais branco, pior. E já novinha, bem mais novinha, Sim. o canal, o olhar, você acordava, olhava pro espelho cansada. Olha só. Então, eu precisei preencher um pouquinho. Então, assim, é suave, é natural, não é aquele negócio que, né, transforma. Exagerado, né? Se ela novinha assim estava cansada, eu tô com fadiga crônica. doutor. Eita. Já tô com fadiga crônica. Eita. Ô, Lu, mudando para a Lu aqui, Lu, uma situação inusitada que você viveu na política, assim, que você possa contar pra gente, que você fala assim, nossa, nunca imaginei que iria viver aquilo. Teve isso na sua profissão? Há tantas É. histórias Pode boas, contar uma pra gente? gostosas.
Tem. Eu acho que duas situações assim que eu vivi muita coisa, né, na minha profissão. A profissão de jornalista tem isso, né, de nos proporcionar muito acesso, né, a situações que as pessoas, né, vamos dizer assim, no seu cotidiano não teria esse acesso, né, pessoas, vamos dizer assim, comuns que não, né, não teria tanto acesso. Então, por exemplo, eu me vi bem novinha, eu assumi a coordenação de imprensa do Ministério, na época do Ministério da Cultura, e acompanhando o ministro em reuniões na Presidência da República, né? E, por exemplo, uma situação que eu achei bem inusitada. Um dia eu me vi na Presidência da República acompanhando o ministro, que era o ministro Beaufort, com o Fernando Henrique. Olha só. E aí eles eram muito amigos, eles eram professores na USP, né? Colegas de profissão e tudo. Então, eles tinham um relacionamento de amizade mesmo, né? E aí terminou ali a reunião, o presidente Fernando Henrique, a dona Ruth estava viajando, ele convidou o ministro para jantar. Falou, fica para jantar, como pessoas normais. Amigo, fica aqui para jantar, vamos jantar comigo. Jantar aqui mesmo. Estou sozinho, Ruth viajando. E aí eu, lógico, né, dentro da minha etiqueta ali profissional, falei, não, então, ministro, estou dispensada, posso ir? E aí o Fernando Henrique virou e falou, claro que não, você vai jantar aqui com a gente. Estou lá, eu na mesa, jantando com o presidente, como se fosse a coisa mais comum e normal. E isso, para mim, foi uma situação inusitada, como, por exemplo, né, e aconteceu outras situações, de estar acompanhando o ministro em Portugal e jantar com o presidente de Portugal, né? E são situações assim que não me deslumbra, mas assim, eu falo que a gente tem que ter o olhar, não é ser deslumbrado, mas ter um olhar que se deslumbra com as coisas no sentido de que, gente, isso é uma situação inusitada, né? Sim. Enfim, e depois disso fui trabalhar na Presidência da República, então, ali na Presidência da República, todos os assuntos, né, do país, né, eu estava na Casa Civil, né, Fábio? Todos os assuntos do país passam por ali. Então, é uma situação que você se vê dentro da história, das coisas que estão acontecendo ali em tempo real e você vendo como a máquina funciona, como as coisas funcionam, como as decisões são tomadas, como as políticas públicas são decididas, né? Isso, para mim, são situações assim... Mas essa de jantar com o presidente, eu sempre conto, que eu acho assim... que para mim, que saí lá do interior da Bahia, né, menina lá, pequena lá do interior, né, tem até um filme com a Fernanda Montenegro, que ele se passa no sertão, e eu falo, gente, olha, eu saí de um lugar parecido com aquele. Que legal. Né? E a gente morava em fazenda, meu pai veio para Brasília para a gente poder estudar e tudo. Então, assim, você fica assim, meu Deus, nunca imaginei que eu pudesse sair dali e chegar aqui. Jantando com o presidente. Isso, para mim, foi, assim, surreal. E outra situação que, para mim, assim, me marcou muito na minha trajetória profissional, são situações que eu vivi de estar no meio de uma crise, né, como assessora de um ministro ou na Presidência da República. E que a Presidência da República tem pouca crise, né, gente? É quase diária. E aí, e eu estar numa situação de fazer gestão de crise ali, numa situação que você tinha que decidir o que fazer, o que não fazer, e aquilo ia impactar na imagem, né, daquele ente político ali, seja o ministro, seja a presidência, e você tendo que tomar decisões, né, para minimizar o impacto negativo que poderia ter aquela situação ali na mídia. Aí os detalhes é que eu não posso Não pode contar, não, mas olha, essa já foi, Fernando Henrique, para mim já foi sensacional. Porque se eu for contar, gente, senta que lá vem história. Vai vamos ter que trazer a luz de volta aqui então, Fábio. Mas isso é interessante. A gente que vive em Brasília, eu concordo com você, eu convivo... Tem uma situação privilegiada, né, Fábio? Eu convivo com o poder desde os militares, que eu tive o prazer e a alegria de conviver de perto, né, com Geisel, com Figueiredo. Eu fiz hipismo, montei a RCG, e conheci o Figueiredo ainda general 3 estrelas, e depois convivi muito. Isso foi antes ou depois dele falar que gostava mais de cavalo do que de gente? Foi durante. E vou te dizer uma coisa, hoje eu acho que ele tem razão. Não estava de todo errado, não, né? Tem pessoas que você olha e fala... Então tive sempre, sim, um convívio muito bom com eles. Hélio Jardim de Matos, ministro da Aeronáutica, o Maximiano da Fonseca, que era um amigo assim, fraterno meu, de casa a casa. Então, convivia muito bem com o militarismo
e gosto deles. Eu tenho o maior, sim, orgulho dessa época de ter convivido com Eu falo eles. que tudo, né, Fábio? A gente tem sempre dois lados, tem ônus e bônus para tudo, né? Então, por exemplo, os militares foram muito desenvolvimentistas, né? O país cresceu muito em função, né, desse desenvolvimentismo, né, de rodovias, de infraestrutura, que eu acho que a gente talvez não tivesse se não fossem eles, né? Porque eles tiveram essa pegada, né, do desenvolvimentista. Então, tudo tem um lado bom, teve um lado que não foi tão bom, né? Os excessos, eu acho que os excessos, né, doutora, que peca na Sim, harmonização isso, facial é, também, excesso, como na tudo é política, na excesso. harmonização Verdade. facial, eu acho que são os excessos Excesso sempre que... é fatal. E depois você vê pela história, igual a Lu está contando aqui, os erros e acertos, né? Que aí você vê, o governo Fernando Henrique também foi um governo muito bom também para o Brasil, do Plano Real, né? E a gente Eu acho que percebe especialmente para a educação, embora haja também, né? controvérsia, tem quem critique, mas eu acho que, por exemplo, eu Acho que o estive Paulo dentro do Renato foi um governo, grande ministro. eu acho que Renato, ninguém fez acho que mais para melhor a até hoje. educação do que o governo Fernando Henrique. saúde Paulo também, né? Era Renato muito mesmo, bom isso, também. o Né? ministro, né? Paulo Renato. Foi na época do Fernando Henrique, exatamente. Ele era o ministro da Educação. Aliás, tivemos figuras ótimas, né? Exatamente. Pedro Malana, Sim, economia, né? Pedro Malan na economia. Um nível, de- né, uma qualidade, né, Um nível de- técnico muito técnico, grande, né? né? Muito grande. Eu acho que esses governos realmente... E eu acabei participando de quase todos, né? Quer dizer, já tive com Lula, quando assumiu a primeira vez, nós como entidade, eu era da Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores, então viemos a Brasília, recebemos todo o pessoal, recebido pelo presidente Lula na época, aquela euforia, né? Uhum. Ali começou o Conselhão, né? Isso. Também, que vocês participavam. Então sempre, sim, é muito bom você estar Sim. sempre atento às coisas que podem acontecer no país, Verdade. não é? Participar da história, né, Fábio? E independente, eu acho assim, né, nós que estamos em Brasília temos bastante acesso, você que era um líder, né, empresarial muito forte, eu como jornalista, assim, independente disso, eu acho que no dia a dia a gente tem possibilidade de participar mais, né, das decisões do país, de influenciar, seja lá no seu ambiente de trabalho, na sua escola, né, onde você estiver, eu acho que você tem possibilidade de ter esse olhar crítico, né, e que contribui para melhorar e mudar o país, né, melhorar e mudar mesmo, né? O que precisa ser mudado, né? Melhorar o que precisa ser melhorado, nem que seja no seu condomínio, meu filho. É verdade. Mas você É verdade. sabe, Lu, que hoje, felizmente, as empresas de grande porte no Brasil, e hoje elas estão bem, assim, em todos os estados, né? Eu acho que as empresas têm contribuído muito para a nação. Não estou dizendo em arrecadação, não que isso é natural, é obrigatório. Mas, assim, contribuindo, a gente está vendo agora com essa questão da enchente no Rio Grande do Sul, o que as empresas de Brasília estão fazendo para tentar amenizar um pouquinho o sofrimento dos nossos irmãos Sim. gaúchos. Verdade, Um né? negócio assim que Muito triste. a gente chega a ficar, sabe, emocionado É. mesmo e saber o que está acontecendo lá, que a gente não tem a menor ideia do que realmente é. E agora vem Nós frio, temos né? conversando. agora tá chegando frio. Tenho meu Deus do conversado céu. com gente assim. Tá? É uma tristeza o que está acontecendo. Não, é muito triste. E aí já vem o problema pós, né? Quer dizer, a água toda Se você for contaminada. olhar para as pessoas, né, como pessoas, seres humanos, quem está lá, né? Eu, esses dias, estava conversando com uma amiga que mora aqui, gaúcha, a mãe dela estava lá, morando sozinha, e ela num desespero porque a mãe precisava ser resgatada, né? E eu ali ajudei a acionar várias pessoas, né, como amiga, todos os amigos, e a mãe dela foi resgatada. E eu achei tão bonitinho, gente. É uma situação trágica, né? Mas assim, a forma que ela contava, ela já bem idosa, assim, e ela contava de uma forma engraçada. Ela falou:
a casa estava debaixo d'água. Mas se eu descia a escada e eu colocava um pezinho assim, meu eu fui Deus. vendo, aí eu consegui descer porque eu precisava pegar minha televisão. Oh, meu Deus do céu. Nossa E muito Senhora. bonitinho. Não é para rir, não, gente, porque é uma tragédia. Mas assim, a forma como ela contou foi muito ingênua, muito assim, que eu acho que ela tipo, tentou não olhar para a tragédia e ter aquele olhar de esperança, né? E graças a Deus ela foi resgatada. Mas o Fábio tem razão, Fábio. O que eu olhei dessa tragédia toda aí é que, assim, ó, sem querer passar pano, que eu faço os meus comentários, o povo fala assim, tá passando pano, né? Sim. Mas sem querer passar pano, gente, o Estado não tinha a menor condição de abarcar a tragédia do tamanho que ela foi. Verdade. É como a pandemia, ninguém esperava uma pandemia, né? É óbvio que o governo, né, os governos muitas vezes são lenientes, tem situações que poderia, culpas, né? são situações que se repetem, né, como desabamento no Rio de Janeiro, em outros estados, tem situações que se repetem e os governos, né, Nada fazem, não né? fazem nada para minimizar aquela situação. Mas do tamanho que a tragédia foi, o governo jamais teria condições de abarcar sozinho aquilo, até porque o Estado ele é pesado, ele é lento, né? E se não fosse as pessoas, a população de lá, os empresários daqui do DF têm contribuído muito, mas do Brasil todo eu vejo contribuindo, das pessoas que não só mandaram donativos, porque uma coisa é você mandar donativo e às vezes você nem sabe se chegou, se a pessoa recebeu, O controle mas deles. muitas pessoas que estão indo para lá e assim, lá no jet ski, lá no barquinho e tentando resgatar Ajudando. pessoas, resgatando animais, né, que gente que eu Nossa. sei que a nossa prioridade é sempre o ser humano ter mas esse olhar, também, mas né? tem Nossa, também não os sei nem olhar. animais, Meu Deus. né? Os bichinhos lá que também estão sendo resgatados e tem sido tem sido lindo de ver, né? E se realmente não fosse a população, não fosse os empresários contribuindo, o governo jamais, muitas vidas mais teriam sido perdidas. E outra coisa, Lu, eu vou fazer até um agradecimento aqui ao jornalismo, que hoje proporciona a gente poder ver ao vivo o que está acontecendo com nossos irmãos, né? Se não fosse o jornalismo hoje, a gente não teria nem acesso ao que está Não acontecendo Eu acho que hoje. se não fosse as redes sociais. As redes sociais É, também, é. eu acredito, né? Hoje o que a gente está vendo, amigão, as redes sociais estão dando na bucha. Olha, falar em jornalismo, né? Minha categoria apanhou muito e apanhou um pouco com razão, né? Um pouco não, gente, foi muito com razão agora, né? Porque, por exemplo, né, a TV Globo agora apanhou muito, porque estava tendo o show da Madonna, estava tudo em função do show da Madonna, enquanto as pessoas estavam morrendo. isso é verdade. Só quando terminou o show da Madonna que a Que deu Globo, atenção o William para o que Bonner se aconteceu. deslocou lá para o estado. Nisso, já quero parabenizar aqui a TV estatal, que é a TV Brasil, que desde o início, Portanova, nosso colega Guilherme Portanova, estava lá. Gaúcho também. Gaúcho também já estava lá desde o início da tragédia, né? A Globo foi um pouco, né, demorou ali um pouco para... Até o SBT, eu digo até, mas é uma grande TV, mas contribuiu muito mais do que a Rede Globo de televisão. Sim, eu entendo você falar, até porque a Globo é a grande, É a né, grande emissora, né? A gente espera do jornalismo mas está ali, né? perdendo muito espaço até por essas situações, né? E apanhou muito agora. Verdade. Por conta dessa leniência de não dar importância, né, de não ter tido esse olhar, né, para o tamanho da tragédia, não ter sido, eu não sei, eu acho que uma agilidade em perceber o tamanho da tragédia. E né? a gente está dizendo o tamanho da tragédia, como se fosse. Não, aquilo ainda vai durar alguns tempo, né? meses, É. até que Muito nós consigamos reconstituir parte daquilo. Né? Sim. Porque a coisa é muito maior do que a gente possa imaginar. Não é nem ver, imaginar. É quase o estado inteiro É, embaixo d'água, né? impressionante. E aí você perde. As pessoas perdem casas, perdem vidas, perdem parentes, as empresas que perderam, né, seus negócios. Tudo desmontado. O Tristeza. agro, né, que tem, por exemplo, o grande fornecedor de arroz, o agro está lá Sim. também debaixo d'água, né? Então, são safras inteiras perdidas e isso pode impactar também, né, na Com alimentação certeza do país. impactará, mas a gente vai sair dessa. se Com Deus certeza. Se Deus quiser. Somos fortes. Fábio, olha, acho que já tem mais de 50 minutos que estão batendo papo aqui já.
Foi um bate-papo Isso é sensacional. porque eu não contei nem metade das Nem metade histórias. das né? Nossa, Se botar eu e a Lu para ficar Vai contando batendo história aqui. aí, É, fala. tá 3 meses de história. vamos ter que pedir para voltar. Senta que lá vem Né? história. Doutora Elaine, muito obrigado pela visita aqui Imagina, ao eu que podcast. agradeço. A Lu Alves também, convidá-las a Eu que voltarem para a gente agradeço. bater esse Obrigada. bate-papo aqui, né? Agradecer meu amigo Fábio de Carvalho também. Obrigado, Fábio. Deixar as considerações finais para vocês. Olha, Vocês da podem próxima passar. vez eu Sim. quero vir como entrevistador entrevistando o Pronto, Fábio você. tá fechado. E pode deixar suas Já redes quero sociais aqui entrevistar pra Fábio. gente. E será um prazer estar aqui com a Lu Alves entrevistando a gente. Vai ser um prazer. Olha aí, Tá vendo? convid- Participar tá dessa bancada. convidada já. Convidadíssima. Então, pronto. Pode deixar suas redes sociais, Lu, Fábio, Elaine, O meu é @doutora Elaine Cortellini, né? Elaine Cortellini. Isso. E da empresa é Rentec Locações. Tá, perfeito, maravilha. E Então, da Elaine Sony. Cortellini já entra ali, consegue ver as duas doutora empresas ali Elaine já. consegue ver Procura o tudo doutora ali. Elaine, que lá é tudo original. É verdade. É, tudo é verdade. original, é verdade. Lu Alves. O meu é Lu Alves DF e o da empresa é Infinito Comunicação DF. Maravilha. Fábio. Assim. Pois é, meu amigo. Muito obrigado, Lu. Muito obrigado, doutora Eu que Elaine. agradeço pelo convite. E mais uma vez, de coração, quero agradecer as duas. Foi brilhante a nossa entrevista, a nossa participação. Agradecer o INE 360 Verdade. e agradecer o meu amigo George. Obrigado, Medeiros, Fábio, mais uma vez. a sua amada Paula Freitas. Nos E o bastidores. nosso, e o nosso amigão Carlos, que é quem dá o suporte todinho a gente aqui. Então, muito obrigado a todos e vamos em frente. E amanhã tem mais. Com certeza, não para não. Pessoal, então, esse aqui foi mais um programa de Vozes de Brasília, Política e Negócios. Convido você a se inscrever no nosso canal aqui, deixar seu like. Lembrando do apoio do Winner 360, a maior empresa de desenvolvimento humano da América Latina. E amanhã, né, Fábio, vai ter mais um episódio. Nós vamos gravar aqui com outras pessoas, convidar a Lu Alves, a Elaine, para participar novamente conosco aqui também. Pessoal, obrigado, até mais e tchau, tchau.